Olá, bem-vindos a mais um programa Arte da Guerra com o embaixador Francisco Seixas da Costa, a quem peço desde já, embaixador, que comente o aparecimento deste Acordo de Meca, que não se percebe muito bem se será um spin-off da NATO, é pelo menos qualquer coisa de semelhante, mas é também mais um acontecimento regional que me parece que pode vir a ser de grande importância. Como é que vê aquilo que está a acontecer em termos militares, porque é disso que estamos a falar, naquela região? A sensação que existe é que os países da região, atendendo àquilo que é a degradação da situação político-militar e a incerteza estratégica que a guerra entre os Estados Unidos e o Irão conduziu, a que os Estados Unidos, a que esta guerra conduziu, criaram, enfim, a noção de que, como potências médias, teriam que se articular entre si no sentido de confrontar três básicas realidades. Em primeiro lugar, é a circunstância dos Estados Unidos terem uma atitude errática na região, que não é muito claro sobre o que é que pretendem ser e o que é que pretendem, criar para o futuro em termos do seu compromisso estratégico. E, portanto, isso faz com que, perdida que foi essa garantia, os Estados da região, nomeadamente aqueles que têm alguma responsabilidade sob o ponto de vista político-militar, tenham decidido pensar entre si algumas estratégias. E a estratégia foi, por um lado, olhar para aquilo que já tinha sido o acordo feito no ano anterior entre a Arábia Saudita e o Paquistão, acordo esse que é um acordo de princípio de natureza político-militar perante situações de instabilidade na região, e a isso juntou-se a Turquia. E estas três valências o que é que trazem? A Turquia traz uma capacidade de fornecimento de material militar muito forte e grande. A Arábia Saudita traz o dinheiro, não traz rigorosamente mais nada, e a posição estratégica, obviamente, digamos, uma certa força perante a região, e o Paquistão tem a arma nuclear. Tão simples quanto isso. Diz-se, mas então está criada aqui um potencial fantástico. Bom, a questão é esta. Nem todos estes Estados têm os mesmos inimigos. Estes Estados podem ter os mesmos, alguns inimigos em comum, mas há outros inimigos que não são em comum. O que significa, portanto, que qualquer ataque, qualquer aplicação, modelo tipo NATO, e a NATO, vale a pena dizer, tinha um adversário comum, que era a União Soviética. Neste caso, sei lá, se a Índia tiver uma atitude contra o Paquistão, não estou a ver necessariamente a Turquia e a Arábia Saudita a colocarem-se ao lado do Paquistão contra a Índia. E, portanto, há aqui situações complexas a gerir, a principal das quais, ironicamente, é a própria NATO. A Turquia é membro da NATO. Se houver um ataque à Turquia, os países da NATO têm que reagir. E neste novo quadro, a Turquia entrou num novo quadro tipo artigo 5º, portanto, duplamente protegeu-se. Nós estamos a ver aqui uma tentativa de organização de natureza puramente política. Não vale a pena pensar que vai haver estruturas militares conjuntas como existem, como a NATO. Pode ser que isso venha a acontecer, mas não é muito provável. Agora, a ideia foi os países sunitas mais importantes juntarem-se face àquilo que era, por um lado, a ameaça. Por um lado, o desaparecimento da tutela e do chapéu dos Estados Unidos, por outro lado, a ameaça israelita, vamos ser claros, e também a ameaça iraniana, que são contraditórias entre si, mas têm elas próprias dinâmicas que no fundo juntam estes três países. Veremos em que medida é que esta aliança progride, porque também há a ideia de que este acordo poderia vir a alargar-se a outros países, e fala-se do Kuwait, fala-se do Egito, e no caso do Egito entrar para este acordo, as coisas tornar-se-iam bastante mais sérias. Mas já agora vale a pena notar, digamos, a ironia de tudo isto. Uma das grandes contradições que existiam no passado no mundo sunita era entre a Turquia e o Egito, tendo em atenção o apoio que a Turquia dava aos irmãos muçulmanos que atuavam contra o governo do Egito. Portanto, estamos aqui num terreno eu diria, de potências acossadas pela situação geopolítica, que procuram encontrar modelos de articulação comum. Veremos se isto tem pernas para andar e, em particular, se os atores
da região, estou-me a lembrar particularmente de Israel e dos Estados Unidos, que continua a ser um ator na região, não encontrarão maneira também de criar dificuldades a este tipo de arranjo. O último ponto é que isto foi feito em Meca, e Meca é o centro, digamos, histórico do islamismo, e a simbologia deste encontro em Meca é muito importante. Exatamente. Aliás, nós estamos habituados a que esse tipo de simbologia seja utilizada como padrão. Estou-me a lembrar dos Acordos de Abraão. E o Acordo de Meca realmente, desse ponto de vista, pretende com certeza querer dizer alguma coisa. Apesar de este acordo parecer ser escrito com base naquilo que é a atualidade, isto é, o conflito com o Irão, não lhe parece, embaixador, que realmente é Israel quem terá mais a temer num futuro razoavelmente próximo? Talvez, mas Israel tem alguns meios e alguns mecanismos para dar a volta a isto. Tem, por exemplo, a possibilidade de utilizar os próprios acordos de Abraão e o sentido desses acordos de Abraão. Israel, por exemplo, vai seguramente utilizar uma entidade que está ali na região e que não gosta deste processo, que é os Emirados Árabes Unidos, que estão muito mais próximos, neste momento, dos Estados Unidos, do que estarão deste acordo, Mas se me nomeadamente. permite, embaixador, se me permite interromper, parece-lhe que haveria alguma hipótese, mesmo do ponto de vista da gestão interna, gestão política interna, que um país como os Emirados, ou mesmo como Marrocos, que também assinou um acordo de Abrão, num caso de haver um conflito entre Israel e os signatários do Acordo de Meca, teriam alguma possibilidade, tanto os Emirados como, por exemplo, Não, Marrocos, de estarem do lado de Israel? não, é mais no plano da agregação política pré-conflito. Não acredito, eu não acredito que haja um conflito entre Israel, o Paquistão, digamos, a Arábia Saudita e a Turquia. Não é plausível. Ainda Eh, bem que o Egito ainda não está por lá, porque senão a coisa tornava-se um pouco diferente. Muito diferente. O elemento essencial, vale a pena lembrar uma coisa: o elemento essencial, que apesar de tudo é estabilizador naquela região, é o Egito. O Egito é um dos países que recebe maior ajuda militar dos Estados Unidos nos seus diversos ciclos, desde a ditadura até o regresso à ditadura. E, portanto, o Egito tem com Israel um comportamento tenso, mas um comportamento dialogante, e a prova provada foi a forma como o Egito geriu, com habilidade, mas também com alguma firmeza, aquilo que eram as tentativas israelitas de levar a população de Gaza para o Egito. E, portanto, o Egito tem ali um papel importante na região, e os Estados Unidos sabem isso, e os parceiros europeus também. Aliás, alguma da complacência que existe no plano internacional face ao Egito, deve-se à sua força e ao seu papel vital naquela região. Não, eu não acredito que os outros países possam, digamos, intervir sob o ponto de vista militar. Acredito é que na agregação que venha a ser feita e no alargamento eventual que este acordo venha a ter, esses países possam ficar mais recuados relativamente a esse acordo, tendo em atenção que preferem jogar as suas cartas noutros locais. Mas volto a dizer, isto parece uma NATO e não parece uma NATO. Parece uma NATO porque tem um modelo, teoricamente, de utilização do artigo 5º, o ataque a um é o ataque a todos, mas não tem estruturas militares, não tem financiamento, digamos, organizado, não tem tropas comuns, com quartéis-generais, etc. Até lá, as coisas seriam muito mais complicadas, porque até lá Israel, que é principalmente, a meu ver, quem tem mais a temer deste acordo, mais do que o Irão está numa posição de alguma contenção e vai ficar por muito tempo, digamos, aconteça o que acontecer, debaixo de uma certa pressão. Eu acho que Israel vai tentar encontrar maneira de sabotar este acordo, até eventualmente seduzindo algum dos três países a, digamos, entendimentos de alguma forma. É difícil, é difícil fazer isso com a Turquia, que tem uma acrimónia face a Israel bastante grande, e que tem até uma posição relativamente ao futuro da questão palestina diferente. A Arábia Saudita, como nós sabemos, esteve a pontos de poder assinar um acordo de Abrão com Israel, não o fez. Trump não terá ajudado muito a isso, mas a Arábia Saudita
tem, apesar de tudo, uma relação com os Estados Unidos tensa, mas de todo modo importante. O Paquistão vive com outra questão, que é a sua conflitualidade tradicional com a Índia. E a tradicional conflitualidade com a Índia, digamos, cria um quadro geopolítico diferente. E agora leva-nos quase à ironia de perguntar: e se a Índia atacar o Paquistão? A Turquia vem em favor e a Arábia Saudita manda os seus F-35 para o Paquistão para defenderem-se da Índia. Quer dizer, isto tem tudo grandes fragilidades, porque estes países representam realidades geopolíticas diferentes e que não são conjugáveis. Esta é uma reação de natureza pontual perante a circunstância e a ideia dos países de média dimensão naquela região mostrarem que querem ter um papel a dizer sobre o seu próprio futuro geopolítico e de segurança. Muito bem, obrigado, embaixador. Mais um tema que viremos a acompanhar no futuro, com toda a certeza. Mas para já, vamos fazer o primeiro intervalo do programa de hoje. Até já, obrigado. Bem-vindos à segunda parte da Arte da Guerra, desta vez, como poderão ver, até ao final do programa, para nos mantermos na região. Eh, Israel acabou por dizer que não está de acordo com o plano de paz para Gaza, parecendo haver duas posições distintas no interior da política israelita. Por um lado, temos o primeiro-ministro Netanyahu, que acha que só aceitará negociar com o Hamas quando o Hamas estiver completamente desarmado, e temos a extrema-direita, que também faz parte do governo, que diz qualquer coisa do género: só aceitará negociar com o Hamas quando os membros do Hamas estiverem todos mortos. Como é que vê esta questão, embaixador? A sensação que eu tenho é que Israel, desde o início, eh, foi altamente relutante relativamente ao acordo global que os Estados Unidos procuraram criar ali, com a estrutura de paz que os Estados Unidos tentaram desenhar, e, de certa maneira, aquilo que Israel considera ser uma limitada pressão sobre o Hamas para o final, digamos, da situação em Gaza. O António referiu já que dentro do governo israelita, e nós temos que perceber que estamos em eleições em Israel e em que nas eleições aparecem em cima da mesa as propostas mais radicais, dentro do governo israelita há uma consciência, em primeiro lugar há um cansaço na população relativamente à guerra, mas esse cansaço não tem uma única direção, isto é, no sentido de dizer vamos abandonar a questão de Gaza, não, esse cansaço eu acho que é um desespero relativamente a uma situação que a população israelita vive desde há vários anos e que se agravou com a guerra em Gaza, que é a noção de que está sempre em guerra e que tem uma espécie de propensão país para não entrar em nenhum processo de paz. Porquê? Porque todos os cenários de processo de paz que estão em cima da mesa, titulados por forças políticas com ambições de poder, todos esses cenários não passam por nenhum modelo que acomode a realidade palestina. Vamos ser muito claros. Não acomoda a realidade dos dois Estados, não acomoda sequer a realidade da criação de uma autoridade autónoma em Gaza, como agora se viu com estes 15 pontos apresentados pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos tiveram uma iniciativa contra o direito internacional, contra todas as regras que permitem a um país intervir nos outros. Os Estados Unidos nessa matéria não se preocupam muito. E colocaram ali um processo até um bocadinho ridículo e num certo momento até ofensivo de transformação de Gaza numa espécie de Riviera, etc. Já se viu que esses planos, independentemente do dinheiro que foi posto na tal estrutura de paz, esses planos estão a ter uma revisão em baixa, como se costuma dizer. Israel está a fazer uma revisão em alta daquilo que é a sua presença em Gaza. Dentro dos partidos israelitas existe a ideia de que Gaza é para ser israelita, como existe a ideia de que a Cisjordânia é para ser israelita. E, portanto, esse processo tem-se vindo a mostrar, e tem-se vindo a mostrar com alguma complacência dos Estados Unidos face às ações de Israel. E porquê é que esta complacência existe? Porque isto também não é independente da situação no Irão. E, portanto, os Estados Unidos que avançaram para o Irão com Israel e que depois colocaram Israel um pouco de parte naquilo que é o seu ping-pong com o Irão,
vivem na necessidade de, perante aquilo que é a pressão interna dentro dos Estados Unidos a favor de Israel, que baixou muito, mas ainda é importante, garantirem para Israel uma segurança, quer na questão do Irão, quer na questão de Gaza e Cisjordânia. E isso faz com que os Estados Unidos não pressionem excessivamente Israel. Israel tem passado todos os patamares e todas as linhas vermelhas que a comunidade internacional, a começar pelos Estados Unidos, já tinham criado relativamente a Gaza. Tem continuado a não cumprir o cessar-fogo em Gaza, isto porque julgando naquilo que é a imagem profundamente negativa que o Hamas tem. O Hamas, responsável pelo ataque terrorista inicial, depois, digamos que foi, eu não diria melhorando a sua imagem, mas foi, de certa maneira, titulando uma posição palestina que cada vez mais foi vista de forma simpática pelo mundo internacional à medida que os mortos aumentavam e chegaram a 70 e tal mil, ao que tudo indica. E, portanto, hoje em dia Israel está a recuar relativamente àquilo que foi, de certa maneira, a sua aceitação de princípio do acordo que os Estados Unidos ali tinham criado para a região, e está a forçar as suas barreiras e está a querer ir tão longe quanto possível. Pensando, se calhar bem, que os Estados Unidos têm tantas preocupações na questão do Irão, vivem com o problema de Hormuz em cima, têm as eleições agora. Israel vai provavelmente continuar nesta tensão até às eleições. Netanyahu pode ser reeleito, vale a pena lembrar. Netanyahu pode ser reeleito e depois das eleições intercalares dos Estados Unidos, tudo será diferente. Vamos ser claros. Tudo será diferente porque é o novo quadro de pressão e o novo quadro de equilíbrio político nos Estados Unidos que vai definir aquilo que será o aumento ou a redução da pressão americana sobre Israel, e isso não deixará de ser tido em conta por quem estiver no governo israelita. É um processo lento, é um processo em que só há um perdedor, que são os palestinos. Parece-lhe, embaixador, que depois das eleições israelitas e mesmo que um governo de uma cor diferente, eventualmente mais central, centrista, iria mudar alguma coisa no que tem a ver com a relação entre Israel e as zonas da Palestina que reivindica? Não, António, eu acho que o tempo dos governos moderados israelitas que encaravam a possibilidade de ter um acordo que permitisse os dois Estados, etc., isso acabou. Esses governos, os moderados israelitas desapareceram do cenário do governo, não desapareceram do cenário político interno de Israel, mas desapareceram do cenário do governo, e tendo em atenção que a fragmentação da vida política israelita obriga a que qualquer governo tenha uma montanha de pequeninos partidos, muitos dos quais levam para esses mesmos governos agendas muito radicais, faz com que não seja de esperar que um futuro governo israelita se afaste muito daquilo que é o atual governo em termos de teimosia sob o ponto de vista das grandes questões. Volto a dizer, Israel é um país que está sem soluções que não sejam radicais. Não há soluções na política interna israelita com aceitação democrática, soluções que passem por modelos de integração ou de acomodação, mesmo aqueles modelos do passado que tinham a ver com a autoridade palestina, etc. Tudo isso já está fora de causa. Israel, por exemplo, contesta em absoluto a possibilidade da autoridade palestina ter algum papel a dizer em Gaza. Que conteste a questão do Hamas é natural. Que conteste a autoridade palestina é pôr em causa a única entidade verdadeiramente representativa de Palestina, seja o que for, seja o que isso for, e qualquer que seja a sua natureza, e nós já vamos a seguir falar de um caso em que a natureza foi mudada, que é o caso da Síria. A natureza das coisas são os factos, e tendo em conta que a única entidade verdadeiramente representativa dos palestinos é a autoridade palestina, tenha ela os defeitos que tiver, é com ela que há que negociar. Ora bem, Israel põe isso de parte, e ao pôr isso de parte, digamos, só encontra cenários de limite. E assim, esses cenários de limite só tem a guerra à sua frente. E, portanto, esse é o desespero que muita gente tem em Israel, gente que, volto a dizer, não está totalmente contra. Pelo contrário, terá até um sentimento maioritário, digamos, de
de pressão e de contenção, no sentido de dizer que vive sob a pressão em Gaza, viveu sobre as tensões na Cisjordânia. Essas pessoas em Israel vivem sob a guerra e enquanto a guerra for o único cenário que os políticos israelitas lhe põem à frente, essa gente estará cansada, mas de certa maneira estará convencida de que é a guerra a única coisa que protege a sua própria existência. Como a comunidade internacional, que tinha dado algumas perspectivas a Israel no passado, de conseguir pôr os palestinos no seu lugar, pôr Israel no seu lugar, garantir uma solução política de dois Estados, já desapareceu do cenário. Essa comunidade internacional já não existe, em particular porque os Estados Unidos não se colocam por trás dela. Nós só vemos à frente, digamos, uma situação trágica, e volto a dizer, os palestinos são os únicos que neste momento não têm a representação minimamente eficaz para a defesa dos seus interesses, que é um interesse básico, que é viverem. Obrigado, embaixador. Estamos perante aquilo que parece ser um problema sem solução. Logo veremos como é que evolui toda esta questão. Vamos fazer aqui o segundo intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o terceiro tema, que já perceberam qual é. Obrigado e até lá. Bem-vindos à terceira parte de A Arte da Guerra, para agora perguntar-lhe, embaixador, o que é que lhe parece que poderá vir a seguir. Estamos a gravar o programa na quarta-feira. No dia anterior, terça-feira, o ex-presidente da Síria, Bashir al-Assad, foi condenado à revelia, foi condenado à morte. E, portanto, estando ele numa espécie de gaiola dourada, algures em Moscovo, perguntava-lhe se este é um passo importante para que a Síria renasça das cinzas, cinzas que têm pelo menos uma década de existência e regresse ao cômputo das nações. Parece-lhe um passo importante que a Síria tem que dar para chegar a ser um país com viabilidade. É muito interessante que a Síria, as novas autoridades sírias, o presidente Hamad al-Shara, no seu topo, que vive num processo de credibilização internacional, nomeadamente daquilo que lhe permitiu o levantamento das sanções por parte da União Europeia, mas também a ida aos Estados Unidos, etc., tenha arriscado um passo que a comunidade internacional mais ou menos civilizada vinha a afastar, que era a pena de morte. E, portanto, tenha utilizado a pena de morte. Nós sabemos que a morte, digamos, naqueles países não tem um significado tão importante como tem para outros, mas, de todo modo, a União Europeia, por exemplo, é uma entidade que sistematicamente lutou contra a pena de morte. Nunca convenceu, por exemplo, os Estados Unidos a fazerem. Mas, de qualquer maneira, lutou entre si e não há pena de morte dentro da União Europeia. E lembro-me perfeitamente que nós tínhamos posto a moratória da pena de morte na Turquia como um elemento essencial para a Turquia poder começar as negociações para a União Europeia. Mas, portanto, já vivemos bem com a circunstância de a Síria ter decidido, as novas autoridades sírias terem decidido aplicar a pena de morte. Não só a Bashir al-Assad, mas também a mais 7 ou 8 personalidades, a maioria dos quais está fora, mas há 2 ou 3 que estão na Síria e, portanto, provavelmente a esses será mesmo aplicada e não apenas à revelia. Mas, portanto, eu vou dizer uma coisa que é um pouco estranha. Isto parece-me uma forma de racismo, isto é, nós aceitamos que certo tipo de barbaridades sejam cometidas por determinados povos porque os consideramos ao nível dessas barbaridades. Parece isso, quer dizer, eu não sou eu que eu estou a dizer, é a realidade que o aponta, quer dizer, parece que aceitamos que a pena de morte possa ser aplicada e continuamos a dar-nos com países que aplicam a pena de morte sem qualquer dificuldade, apenas porque também são esses países, pronto. Parece que há assim uma espécie de racismo relativamente a certas zonas do mundo. E, portanto, a situação na Síria é uma situação complexa, foi sempre uma situação muito complexa. Bashar al-Assad manteve depois digamos, da guerra civil que se instaurou em 2011, 2012, manteve a Síria a ferro e fogo, foi um assassino e titulou uma administração absolutamente assassina e criminosa, e matou imensa gente, utilizou armas químicas, enfim, fez as piores patifarias, aliás, não muito diferentes daquilo que tinha sido o seu pai, de cuja educação
comportamental terá sido um bom herdeiro. Bashir al-Assad foi sobrevivendo até ao momento em que a incapacidade militar se revelou e Bashir al-Assad foge para a Rússia. Foge para a Rússia, digamos, a conflitualidade interna rapidamente gerou um novo governo esse também sem, digamos, sem uma capacidade de afirmação de força muito grande e, em particular, com grandes fragilidades, algumas das quais provocadas pelo exterior. Israel ocupou determinadas zonas, fez o que quis dentro do Líbano para no fundo, ganhar o momento na guerra, e E o Ocidente bem pensante tinha inumérrimas reservas face a esse novo poder. tinha de tal, tanto mais que o próprio presidente está, ele próprio, suspeito de atitudes profundamente terroristas, digamos tão simples como isto, vamos utilizar as coisas. Mas a vida é o que é, como eu tinha dito há bocadinho, e é quem lá está no poder com quem se tem que falar. Mas aí haveria a possibilidade de haver alguma pressão, tenham atenção, que é a Síria quem precisa do mundo ocidental, e em particular de quem precisa da Europa, de fazer alguma pressão para condicionar o comportamento desse mesmo regime. Mas a Europa tem tem as suas prioridades. E ao fazê-lo, portanto, neste momento a situação na Síria é muito complicada. Do ponto de vista humanitário, a Síria está, independentemente do levantamento das sanções, vive numa situação económica terrível. Há fome na Síria, há situações graves, até mesmo de guerra, algumas das quais provocadas ainda pelas estruturas do Estado Islâmico, outras provocadas mais a norte pela conflitualidade entre os curdos e os turcos, e os turcos esses que aproveitaram para entrar pelo norte da Síria, e portanto é uma situação muito complexa. Esta atitude é uma atitude que, por um lado, vai pôr em teste a relação entre a Síria e a Rússia. Isto porquê? Porque a Rússia, apesar de tudo, conseguiu preservar na Síria duas bases. Uma base aérea e uma base militar. Eu não tenho elementos sobre o que é que estará nessas bases aéreas e a base militar, que é a base de Tartus e Kamini, que eram, digamos, uma forma de expressão do poder russo naquela região. Ora bem, ao atacarem, digamos, com esta decisão Bashir al-Assad, que está em Moscovo, vamos ver qual será a reação russa nesta matéria. Eu acho que a Rússia também não quer perder ali o pé naquela região, e vai provavelmente ter uma atitude ambígua relativamente a este novo poder, a este novo poder. Não sei o que é que vai acontecer naquela região. Se repararmos bem, perante este complexo que envolveu toda a região, com a questão Irão, Estados Unidos e Israel, a Síria esteve isolada de tudo isto. Porque já não tem força aérea, porque já não tem poder militar significativo. E teve-o no passado, era um poder fortíssimo naquela região, era aliás um poder com que Israel contava sistematicamente. A Síria foi destruída, praticamente, foram destruídas as suas infraestruturas económicas e de vida coletiva, e portanto é um tempo de afirmação desta nova Síria radical, mas é um tempo, porque vive lá muita gente, é um tempo para a comunidade internacional atuar na Síria em termos de ajuda humanitária, dada a situação dificílima que a sua população atravessa. É interessante observar que, do ponto de vista desse dar a mão, digamos assim, europeu à Síria, as coisas têm sido lideradas por António Costa enquanto o presidente do Conselho Europeu e não por Ursula von der Leyen. Ficou admirado com isso, o embaixador, ou estava à espera que fosse exatamente esse um papel que se auto-atribuiria, que António Costa se auto-atribuiria? António, um dia podemos falar aqui sobre esta dualidade Presidente do Conselho Europeu, Presidente da Comissão Europeia. A Comissão Europeia, no passado recente, é que entrou pelo terreno que normalmente era do Conselho Europeu. Mesmo quando o Conselho Europeu não tinha um presidente do Conselho Europeu, antes do Tratado de Lisboa, eh, a Comissão Europeia, neste momento, digamos, como se viu, aliás, em Israel, avançou como quis e pisou terrenos que eram do Conselho Europeu. Na lógica Talvez como normal. aconteceu na Ucrânia, não?
Sim, completamente. Na Ucrânia, eu lembro-me que quando houve uma ida de quatro líderes europeus, três líderes mais o líder de um país que não é líder, a Kiev, na semana anterior, a senhora Ursula von der Leyen tinha ido a Kiev anunciar, digamos, a posição europeia. Isso, de fundo, foi muito criticado por várias pessoas, em particular por esses três líderes que acabou por ser tirado do tapete. Eh, eu acho que neste caso o que aconteceu é que terá havido por parte da Comissão Europeia, digamos, à parte a decisão do levantamento das sanções, que depois tem uma declinação em termos das medidas de natureza prática, nomeadamente de natureza económica, elas pressentem que a questão que se situa ainda no plano puramente político, das relações políticas, e nessas relações políticas, digamos, António Costa tem, a partir de uma preeminência, ou será que Ursula von der Leyen decidiu que ele tivesse, isto é, deixou que ele tivesse. Nós não conhecemos bem os mecanismos internos desta relação, que não é fácil, que não é fácil de gerir. E eu devo confessar que tenho, independentemente da amizade pessoal que tenho por ele, tenho uma grande admiração pelo modo como António Costa encontrou, e tendo encontrado uma relação desequilibrada entre a Comissão e o Conselho Europeu, nomeadamente em função do seu antecessor, que não se tinha prestigiado no quadro internacional e mesmo no quadro europeu, António Costa conseguiu e tem vindo a conseguir, digamos, colocar-se de certa maneira, na defesa daquilo que são os seus interesses e que são os interesses do Conselho Europeu. Mas a questão de António Costa é extremamente simples. António Costa terá o poder que os grandes poderes europeus quiserem que ele tenha. Se os grandes poderes europeus se juntarem, se articularem para que ele tenha esse poder, António Costa terá esse poder e poderia. António Costa percebeu, quando chegou, julgo eu não falei com ele sobre isso, mas percebeu que entre a França e a Alemanha, tendo em conta que a senhora Ursula von der Leyen é alemã, a senhora Ursula von der Leyen é da CDU, a senhora Ursula von der Leyen era do governo CDU-CSU dentro da Alemanha, e portanto percebeu que não podia ir por ali para diante se não tivesse atrás de si, por exemplo, o antigo eixo franco-alemão. E já não tem. O eixo franco-alemão já não existe. E, portanto, António Costa vai, digamos, avançando, a meu ver, com alguma determinação, mas com todo o cuidado, no sentido de não quebrar a relação com a Comissão. O quebrar a relação com a Comissão tornaria, digamos, o papel da União Europeia também muito mais discutível e não teria vantagens para António Costa, porque ele perderia, a meu ver, essa guerra. Obrigado, embaixador. O programa fica hoje por aqui. Continuem a acompanhar-nos no site do Jornal Económico e nas redes sociais que lhe estão associadas. Obrigado e até para a semana.